Olá, pessoal do sexto ano. Eu sou o professor Peterson, da disciplina de Educação Física, e convido vocês, vem comigo aqui para a gente estudar mais um pouquinho sobre o xadrez. Hoje a gente vai conversar sobre alguns movimentos especiais que acontecem no tabuleiro de xadrez. O roque, o en passant ou de passagem, e também sobre a promoção do peão. Então esses serão os nossos assuntos. E aí, você conhece esses movimentos especiais no jogo de xadrez? Você sabe quando que eles podem ser realizados? Sabem de onde que surgiram, né? O porquê que surgiram esses movimentos especiais? Então, vamos continuar aqui. Se você não sabe, se você não conhece, talvez esses movimentos possam te ajudar a melhorar a qualidade do seu jogo, tá bom? Em algumas situações, a gente tem essa possibilidade de realizar alguns movimentos diferentes no xadrez. Mas vamos começar com o primeiro exercício. Você já ouviu falar em jogadas ou movimentos especiais no xadrez? Pense um pouquinho. Eles fazem parte da prática do xadrez na escola, talvez até você já tenha aprendido esses movimentos. E eu quero que você escreva aí no seu caderno o que você já sabe sobre esses movimentos especiais no xadrez. Faça aí as tuas anotações e depois, durante a aula, você pode ir completando ou atualizando o que você escreveu, ok? Um tempinho, então, para você fazer as suas anotações aí. Já deu tempo aí de você fazer suas anotações? Se você não conhece alguns movimentos, tudo bem, não precisava escrever, tá? Agora, durante aqui a nossa conversa, você vai atualizando aí aquilo que você escreveu, ver se está correto com o que você escreveu. Se faltou alguma coisa, você pode complementar. E algum movimento que você não conhecia, você faz as suas anotações, tá bem? Então deixa o seu caderno aí preparado, né, para você ir anotando esses movimentos. Então olha só, o que são movimentos especiais no xadrez? O primeiro que a gente vai falar é sobre o roque.
Então, o roque, ele é um movimento do rei, que usa a torre, certo? Então, o roque usa o rei e uma das torres, e é a única vez no jogo onde mais de uma peça pode ser movimentada em uma única jogada. Então, no momento de realizar o roque, já vou mostrar qual é a jogada para vocês, você vai mover essas duas peças, mas sempre começa pelo rei. Então, o roque é um movimento do rei. O rei vai se movimentar e depois do movimento do rei, a gente tem também um movimento da torre. Tudo na mesma jogada, no mesmo movimento, ok? Sua finalidade, a finalidade do roque é proteger o rei, tirando ele do centro do tabuleiro. Então, através do roque, o roque é um movimento que com uma velocidade maior eu consigo tirar o rei do centro do tabuleiro e trazê-lo mais para o canto, aonde ele fica mais protegido. O centro do tabuleiro normalmente é uma área de mais ataques, de mais batalhas. Então, nesse começo de jogo, eu trago o meu rei para o canto, onde ele fica mais protegido, e depois, no final da partida, eu vou acabar puxando o rei, porque ele vai ter que me ajudar no ataque. Mas nesse momento, ainda enquanto tem muitas peças no tabuleiro, é bom eu proteger um pouquinho o meu rei lá para o canto do tabuleiro, tá? Ele só pode ser feito uma vez na partida, tá? Mas pode ser feito por cada um dos jogadores. Então, cada jogador tem direito a fazer uma vez o roque na partida, ok? Como que é o movimento do roque, tá? O roque pode ser feito para os dois lados do tabuleiro, ou para o lado da dama ou para o lado do rei. Já vai entender melhor isso. Então, o primeiro movimento é do rei, tá certo? O que a gente precisa? Condições para o roque. Primeiro, entre o rei e a torre, as casas devem estar vazias. O rei não pode estar em xeque, então, ou seja, o roque não pode ser usado para fugir de um cheque, tá? O roque tem que ser realizado antes do cheque, ok? Não pode cruzar uma casa que esteja atacada. Então o rei ele vai passar por algumas casas, essas casas que ele passa e a casa que ele vai parar o movimento não podem estar sendo atacadas por qualquer peça do adversário, tá bom? Então o rei ele não pode passar por uma casa que esteja atacada e não pode terminar o movimento em situação de cheque, tá bom? Vamos ver como que é então? Primeiro, a gente tem dois tipos de roque. O roque menor, que é o roque feito com a torre que está do lado do rei. Então esse é um roque mais curto, também chamado de roque pequeno. Como que é o movimento? Olha só o nosso GIF aqui, ó. Ele não está funcionando. Vamos para frente, no outro tá. Então o meu movimento é o seguinte. Eu vou mover o rei duas casas para o lado direito em direção à torre, ele vai ficar bem do ladinho da torre, solto o rei, pego a torre e trago ela para o lado oposto dele, tá? Então ela está para o lado direito, eu vou mover o rei duas casas para o lado direito, solto o rei, pego a torre que está do lado direito dele e trago para o lado esquerdo. Então olha só, o rei é movimentado duas casas em direção à torre de sua ala, do seu lado, e a torre é movida para o lado oposto do rei. Agora sim, nós temos aqui o nosso GIF mostrando como que acontece o roque. Duas casas e a torre passa para o outro lado. A mesma coisa do lado preto. Duas casas e a torre vem para o outro lado. Tá bom? Esse então é o roque menor, feito com a torre que está do lado da ala do rei. Daí nós temos o roque maior, que é um roque feito com a torre que está do lado da dama, tá? Então, o roque maior é o roque do lado da dama, é o roque grande ou o roque longo, tá? Ele também pode ser usado. Da mesma forma, olha só, o rei, a partir da sua casa, ele vai andar duas casas para o lado esquerdo agora, e a torre vai sair lá do cantinho e ser colocado no lado oposto do rei, do lado direito, tá?
Então, novamente, o rei é movimentado 2 casas em direção à torre da ala da dama e a torre é movida para o lado oposto do rei. Vamos ver no GIF? 2 casas, a torre vem para o outro lado, certo? Perceba que no roque menor eu consigo deixar o rei muito mais para o canto do tabuleiro do que no roque maior, tá? Eu ganho 1 casa no roque menor. Uma coisa muito importante, para fazer o roque é o primeiro movimento do rei e o primeiro movimento da torre. Então, para que eu possa fazer o roque, eu ainda não movimentei o rei nenhuma vez e não movimentei essa torre que vai realizar o roque com o rei, também não movimentei nenhuma vez, tá certo? Vamos lembrar então o que eu preciso? Casas entre eles vazias, tá? Primeiro movimento do rei, primeiro movimento da torre. As casas por onde o rei passa não podem estar atacadas. A casa onde ele vai parar, ele não pode ficar em xeque. E ele não pode estar em xeque para fazer o roque, tá bom? Então esse é o nosso resumo do roque. Qual a finalidade? Tirar o rei do centro do tabuleiro, levar ele um pouco mais para a lateral, mais para o canto do tabuleiro, aonde ele fica mais protegido, pelo menos aí na primeira, segunda fase da partida, ok? Para frente então, segunda atividade nossa. Comenta em poucas linhas o que você entendeu sobre os 2 tipos de roque. Olha só, então você vai agora atualizar aquele teu registro inicial da primeira atividade, tá? Agora que você já conhece os 2 tipos de roque, vai lá ver se o que você escreveu está certinho, se você não precisa acrescentar mais alguma coisa, tá bom? Um tempo aí para você poder fazer essa atualização nas suas anotações. Beleza aí, pessoal? Atualizadas as suas anotações sobre o roque é uma jogada bem comum, certo? Muitos jogadores procuram fazer o roque ainda na fase inicial da partida, na abertura, para já tirar
o rei aí do centro do tabuleiro, né? Então vale a pena conhecer e usar esse movimento especial aí nas tuas próximas partidas, ok? Outro movimento especial que a gente vai conhecer hoje é o en passant, ou de passagem. Esse é um movimento que pouca gente conhece, então preste bem atenção aí e pode ir fazendo as tuas anotações, tá bom? Então o en passant é uma captura especial realizada pelo peão. Quando que ocorre? Quando um peão adversário avança 2 casas no seu primeiro movimento, na tentativa de evitar um confronto com um peão avançado do adversário, né? Esse peão vai se encontrar na fileira 5, no caso das brancas, ou na fileira 4, no caso das pretas. O peão que efetua a captura passa a ocupar a casa na qual o peão capturado se encontraria caso tivesse andado apenas uma casa. Complicado, né? Assim falando, é difícil de entender, eu sei como é. Então vamos ver se eu consigo ser um pouquinho mais gráfico aqui para vocês entenderem. Olha só, o que é o en passant? Perceba primeiro, o GIF está rodando aqui, mas vamos fazer algumas observações. Perceba que esse peão branco, ó, ele já avançou algumas linhas. Ele já está lá, 2, 3, 4, 5, lá na linha 5 do tabuleiro. E o peão preto ainda não se moveu. Ele está lá na linha 7. Então, como é o primeiro movimento desse peão preto, nós já sabemos que no primeiro movimento ele pode se movimentar 2 casas. Então, ou seja, se ele se movimentasse só uma casa, ele ficaria aqui, ó, na linha 6 e ficaria numa posição que ele poderia ser capturado pelo peão branco. Mas como ele pode se movimentar por 2 casas, ele pode passar direto por essa casa da linha 6 e vir para a linha 5, num único movimento. Dessa forma, parece que ele consegue escapar de ficar nessa posição de ameaça pelo peão branco. E daí que nós temos essa captura en passant. Na verdade, ele passou por essa casa. Se nós considerarmos o movimento inicial do peão, ele só poderia ter andado uma casa e teria parado naquela casa ali, tá? A possibilidade de andar 2 casas foi uma alteração de regra que foi feita. Então, para que o adversário não seja prejudicado de perder a possibilidade dessa captura, o que o en passant permitiu? Ele permitiu o seguinte: quando o peão preto faz esse movimento de andar 2 casas, na jogada seguinte, e só na jogada seguinte, o branco pode fazer o movimento como se ele tivesse parado nessa casa aqui. Então ele faz o movimento em diagonal da sua captura e captura esse peão mesmo que ele já tenha passado à frente. Somente nessa situação, pessoal. Em qualquer outro lugar do tabuleiro, tá, que aconteça essa passagem de um peão ao lado do outro, não existe en passant, tá bom? O en passant existe numa condição única de um peão avançado na linha 5, tá, por caso das brancas, e um peão preto fazendo o movimento de 2 casas, o seu movimento inicial. Só nessa situação. E eu só posso fazer a captura na jogada seguinte, tá bom? Eu não posso, depois de 3, 4 rodadas, 3, 4 jogadas, eu falar, eu não fiz aqui, vou fazer o en passant aqui. Não pode. É uma resposta já à jogada do adversário, tá bom? Muito bem. Então, um resuminho aqui do que é o en passant. Um peão deve se mover 2 casas de sua posição inicial em um movimento único. Um peão adversário deve estar atacando a casa do primeiro peão que realizou o seu movimento de 2 casas. O primeiro peão pode ser capturado como se ele tivesse se movido apenas uma casa. A captura pode somente ser feita no próximo movimento do adversário, tá? Vamos lá, novamente aqui, ó, o resuminho, ó. O meu peão preto vai andar 2 casas, vai parar aqui ao lado do peão branco. Eu faço o movimento de captura para o lado, tiro o peão preto que está aqui e eu que fico com o meu peão branco posicionado lá na frente, tá? A mesma coisa
acontece para as peças pretas, tá? Ali está acontecendo na linha 5, 6 e 7. Aqui para o lado das brancas vai acontecer na linha 2, 3 e 4. Então, se o peão preto chegou na linha 4, ao mover o peão branco 2 casas para frente, o preto pode fazer essa captura também, tá bom? Então, é um movimento especial bem particular do peão, numa situação bem característica, tá? Não é em qualquer momento que a gente sai fazendo captura en passant, não existe. É só nesse momento de um dos peões, nesse movimento de 2 casas, ok? Vamos em frente então. A promoção do peão agora é outro movimento especial do peão. Vocês vejam que o peão é a menor peça do tabuleiro, mas ele acaba tendo 2 movimentos especiais, o en passant e a promoção. Vamos entender o que é a promoção então. Quando um peão chegar ao outro lado do tabuleiro, ele não pode se mover mais, uma vez que ele deve sempre mover-se para frente, não para trás. O peão, então, se torna, ou melhor, o termo correto é o seguinte, ele é promovido a uma rainha, torre, bispo ou cavalo. Vocês lembram daquele versinho que eu ensinei para vocês, quando a gente viu o movimento do peão? Peão é valente, só anda para frente, tá? Então isso significa o quê? Que o peão ele sempre vai avançando no tabuleiro. Se ele conseguir chegar na última linha do tabuleiro, ele não tem mais para onde ir. O movimento dele sempre é para frente, o tabuleiro acabou, ele chegou no limite. Então, o peão que consegue chegar no limite do tabuleiro, ele é promovido pela bravura dele na batalha, né? Lembra que o jogo de xadrez nós estamos ali representando uma luta entre 2 reinos. Então, quando um soldado, né, o peão é o nosso soldado, consegue chegar lá na última linha do nosso inimigo, ele tem um valor especial para o nosso, né, para o seu exército. Então esse peão ele pode ser promovido. Ele pode ser promovido a qualquer uma das outras peças do tabuleiro, com exceção do rei. Então ele pode virar um cavalo, pode virar uma torre, um bispo e até uma dama. Quem é que escolhe? Você que é o jogador que escolhe a qual peça você vai promover esse peão. Ah, professor, mas a promoção tem que ser para uma peça que eu já perdi, que já foi capturada pelo meu adversário? Não. Isso significa o quê? Mesmo você tendo a sua dama ainda no tabuleiro, se você chegou com o peão lá, você pode promover esse peão à dama também. Ah, daí eu vou jogar com 2 damas? Sim, você vai jogar com 2 damas. Então, o caso da promoção do peão, você pode jogar com 2 damas, pode jogar com 3 torres, com 3 bispos, com 3 cavalos, tá? A promoção do peão não depende da peça que você perdeu, daquilo que foi capturado pelo teu adversário, tá? É totalmente diferente. Você promove a peça a que você quiser, tá bom? O peão pode se tornar qualquer peça, mesmo que esta peça já esteja no tabuleiro. Assim, você pode possuir 2 rainhas ou 3 torres, 3 bispos, 3 cavalos no jogo ao mesmo tempo, tá? Então, só lembrar aqui, ó, a promoção do peão. O peão pode virar qualquer uma dessas outras 4 peças. Ele só não pode virar o rei, porque o rei, sim, é único no nosso tabuleiro, ok? Olha, então, lembrando aqui, né, o nosso GIF do movimento do peão, ele vai andando, quando chega lá no final, ele pode ser promovido a qualquer peça, ok? Muito bem, pessoal, o que nós aprendemos hoje? Jogadas especiais, a gente viu o roque, uma jogada especial do rei com a torre, e daí nós aprendemos a captura en passant, uma jogada especial, bem específica, né, entre os peões, e a promoção do peão. Então essas são as 3 jogadas especiais do xadrez que você pode utilizar, passar a utilizar aí nas suas partidas. Muito bem? Pessoal, espero que eu tenha ajudado aí, que vocês tenham entendido essas jogadas especiais no tabuleiro e comecem a aplicar nas próximas partidas de xadrez que você disputar, ok?
Hoje ficamos por aqui. Um abraço para vocês e até breve.